Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano, professor de matemática, Adriano Salles, mas pode me chamar de Adriano Careca. Estou aqui para dar algumas dicas quentes sobre o Enem. Vamos lá? Vamos discutir algumas coisas? Primeiro, a prova de matemática é uma prova com 45 questões, uma prova extensa, cansativa. É uma prova classificatória, ou seja, eu não preciso aparecer para ninguém falando, nossa, como eu sou o mito da matemática. Muito pelo contrário, eu preciso de gabarito certo. Gabarito certo, cliente satisfeito, aprovação na certa. Então vamos questionar algumas coisas. A prova, ela é composta por 45 questões, como já discutimos isso, e temos questões simples e questões um pouquinho mais complicadas. O que eu estou pedindo para você, querido aluno, mate as questões simples, leia, pense e utilize alguns métodos que nós iremos discutir no decorrer dessa aula sobre o que é fácil, o que é difícil. Se você tivesse um personal VEST ou um personal Enem ao seu lado dizendo, faça assim, faça assado, seria tranquilo, mas eu não estarei ao seu lado. E sim, vamos pegar alguns modelos de prova, analisar como o autor pensa e aí tentaremos discutir algumas coisas. Vamos lá? Observe agora a questão 146 do Enem 2009, prova cor-de-rosa. Qual é a primeira coisa a se pensar? Nossa, é um texto muito gigante, eu não estudei probabilidade, eu não sei o que fazer. Verifique que esses detalhes vermelhos, 4 aparelhos, esse outro detalhe, exatamente 2 aparelhos defeituosos, matarão a questão. Qual é a dica? Como são 4 aparelhos e eu necessito exatamente 2 aparelhos defeituosos, subentende-se que 2 aparelhos não estarão defeituosos. A probabilidade ou percentual de aparecer um aparelho com defeito é de 0,2%. Observe, 0,2%. Logo, os aparelhos que não estarão com defeito, 99,8%. Por que, professor Careca, o 99,8%? Porque sempre a soma tem que dar 100%. Vamos repetir? A probabilidade ou percentual de aparecer defeito é de 0,2%. Logo, o seu complementar, 100% menos 0,2%, corresponde a 99,8%. Com isso, se você observar no gabarito, a letra A, a letra B e a letra D, elas não podem ser marcadas. Por que, professor Careca, elas não podem ser marcadas? Porque eu não tenho a opção de 99,8. Vou repetir. Como a probabilidade de defeito é 0,2, logo a probabilidade de não aparecer o defeito é de 99,8. Estou eliminando, mesmo não sabendo muito matemática, a letra A, a letra B e a letra D. Conclusão. Sobra como alternativa ou a letra C ou a letra E. Vamos pensar? Retornando ao texto, nós temos 4 aparelhos, 2 apresentando defeito e 2 não apresentando defeito. Ou seja, 2 apresentando defeito, eu preciso ter 0,2% vezes 0,2%. Vamos pensar? Retornando no gabarito, quais alternativas que apresentam 0,2% 2 vezes? Apenas a letra C. O que o aluno questiona? Que eu acredito que vai só atrapalhar esse questionamento. Professor, de onde que saiu o 6? Como surgiu esse 6? Eu não sei como surgiu o 6, mas mesmo assim, enquanto aluno, eu sei que o gabarito certo é a letra C. E gabarito certo, aluno feliz. Vamos agora analisar a resolução? Observe. Como que aparece esse 6, professor? Vem das peças boas ou defeituosas. Poderia ser boa, boa, defeituosa, defeituosa, boa, defeituosa, defeituosa, boa, boa, defeituosa, boa, defeituosa, 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 boa, boa, defeituosa, boa, boa, defeituosa, e defeituosa, boa, defeituosa, boa. Meu Deus, fiquei até confuso. O que importa é que eu tenho que ter 2 peças boas e 2 defeituosas, gerando o gabarito que nós temos, letra C. Vamos fazer uma análise agora de uma outra questão do mesmo ano, 2009. Questão 171, prova cor-de-rosa, uma outra abordagem à análise combinatória. Observe. O texto parece uma revista,
blá, 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 blá. O que você precisa saber? Primeiro, a Mega Sena tem várias maneiras de apostar. Ou com um bilhete simples, que ele explica no texto, subentende-se que você já foi numa loteria, você sabe sobre isso, e ele coloca que a aposta simples, seriam apenas com 6 números, e uma aposta um pouquinho mais cara, seria a aposta com 9 dezenas, ou seja, 9 números. Ele coloca 2 comparações. Primeira comparação, 84 apostas simples. E a segunda comparação, apenas uma aposta. Qual é a pergunta? Qual compensa mais? A primeira ou a segunda? Na minha opinião, é uma questão que demora para ser resolvida, demora para ser lida e, principalmente, o entendimento em 3 minutos não é fácil. Sugestão: pule a questão, termine a 172 até a 180 e, posteriormente, com a sobra de tempo, retorne. Não sobrando tempo, não fique preocupado. O seu concorrente também não marcaria correto. Vamos para a resolução? Observe. Na resolução, você precisaria utilizar o raciocínio de combinação simples. Combinação 6 por 5 seria 6. Combinação 9 por 5 seria 126. Só que não poderíamos ter esquecido que das 6 possibilidades, deveria multiplicar por 84 apostas, gerando um resultado de 504. Logo, 126 é menor que 504? Sim. Professor Careca, quantas vezes menor? Dividindo 504 por 126, encontraríamos o número 4. Tudo bem? Vamos pensando. Falamos sobre análise combinatória, tanto na prova de 2009 como na prova de 2009. A primeira questão, mais ou menos. A segunda questão, muito difícil. Dica: você deveria ter matado a primeira questão. A segunda questão, posteriormente, você lembraria do cálculo e retornaria. Tudo bem? Vamos para mais alguma dica? Regra de 3. A bendita regra de 3, ou maledita. O que é a regra de 3? Regra de 3 pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Nós poderemos trabalhar com multiplicação ou divisão. Qual é a dica que o Adriano tem para passar para vocês? Na regra de 3, você vai escolher o número, vai multiplicar ou dividir. De repente, você pode dividir primeiro e multiplicar, ou o inverso. Qual é a sua segurança? Pegue os números que irão aparecer, multiplique, divida e verifique. Entendendo o contexto, coloque a setinha ou para cima ou para baixo e faça como você aprendeu, tanto na 6ª como na 7ª série. Vamos ao texto? Existem várias maneiras de contar o tempo. Civilizações, blá, blá, blá. Qual era a ideia da pessoa que criou essa questão? Ele queria trabalhar com uma regra de 3 inversa, e você pode verificar que tem 584 dias, 365 dias e 56 anos. Se você fizer essa regra de 3, de repente, com uma armação diferente, você não encontraria o gabarito. Vamos analisar? A resolução não coloca um gabarito de 92,33333, que seria uma armação para diretamente proporcional. Ou seja, o autor da questão não quis fazer nenhuma pegadinha. Logo, por eliminação, você poderia pensar: na Terra, como você está verificando, são 365 dias. Como são 365 dias menos que Vênus, 584, você pode chegar à conclusão que a idade dessa pessoa tem que ser menor de 56 anos. Conclusão: não pode ser a letra A. Ok? Posso, então, agora fazer uma regrinha de 3 e verificando que o resultado tem que ser menor. Vamos à resolução? Observe. 365 dias vezes 56 anos corresponde a 20.440 dias. Esses ciclos de 20.440 dias serão encaixados de 584 em 584. Encaixado leva a suposição de divisão. Resolução: 20.440 dividido por 584, 35 anos. Regra de 3, inversamente proporcional. Gostaram da explicação? Vamos de novo? Refaça na sua casa, antes do grande dia, algumas questões de regra de 3. Observe que no ano de 2010, as 10 primeiras questões poderiam ser feitas por apenas regra de 3.
Ninguém me disse. Eu ouvi da boca de um aluno, de um candidato. Olha, professor, eu resolvi a prova inteira de 2011 com regra de 3. Isso está correto? Sim e não. Sim. As 10 primeiras questões do ano passado poderiam ser feitas com regra de 3, observação de gráfico. Não. Existem questões das 45 um pouco mais complexas, que determina se o aluno estudou no ano ou não estudou. Mas, importante, reveja a regra de 3 diretamente proporcional, inversamente proporcional e a regra de 3 composta e verifique os exercícios dos anos anteriores. Vamos para algumas considerações? Vamos lá então. Enem 2010, geometria espacial. O que está confuso no texto? Eu sei o que é chocolate, eu sei o que é formato, mas eu não sei o que é paralelepípedo. Então, buscamos a informação no cérebro de paralelepípedo. Eu também não sei o que é aresta, muito menos arestas. Busco a informação de arestas e tento me localizar com a palavra cubo, dadinho. Procuro esses números e lembro da dica do careca. Vamos nessa? Observe. Lembrar do que é paralelepípedo. Paralelepípedo é caixa de sapato. Vamos lá? Paralelepípedo, caixa de sapato. Com isso, eu tenho uma caixa de sapato com 3 centímetros, 4 centímetros e 18 centímetros. Ou seja, 3 vezes 4 vezes 18 vai gerar um número gigante. E esse número eu tenho que encaixar com 3 números iguais. Por que 3 números iguais? Porque o cubo é formado por comprimento, largura e altura com o mesmo comprimento. Com isso, voltaremos para a resolução. Vamos lá? 3 vezes 4 vezes 18 é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 2. Ou seja, encaixaremos 6 vezes 6 vezes 6. Gabarito, 6. Observe. A letra A aparecia 10 centímetros, a letra B 12 centímetros, a letra C 6 centímetros, a letra D 4 e a letra E 8. O aluno, o candidato, deveria observar qual era a sequência, observando que o 18, o 3 e o 4 deveria ser fatorado. Professor, posso usar MMC? Eu acho que se você lembrasse da fatoração com os números primos, que para muitas pessoas é mínimo múltiplo comum, seria uma questão válida. Ok? Vamos para uma dica muito quente. Qual a dica quente? Média, moda e mediana. Se você rever a prova de 2010 e 2009, mais de 2 questões utilizaram média, moda e mediana. Então, devemos rever o conceito de média, moda e mediana, refazer alguns exercícios e, com isso, ter capacidade de matar esse assunto. Vamos nessa? Observe o texto. Dica quente. O que é média? O que é moda? E o que é mediana? Média é o que nós aprendemos na 5ª, 6ª e 7ª série. Você vai somar todos os números e dividir pela quantidade de itens. Moda é o que aparece mais. Eu estou na moda, eu estou aparecendo. Então, você vai observar um número que apareceu com maior frequência e esse número é a moda. Pode ter 2, careca? Pode. Eu posso ter moda com 2 números ou com 3 números. E o mais importante, mediana. Vamos ver um exemplo de como caiu mediana no concurso do Enem do ano passado? Vamos lá. Quantidade de gols dos artilheiros da Copa do Mundo. Lá na prova ele colocou um gráfico desde 1930 até a última Copa, segundo a revista 2006. Não considerou a Copa de 2010 porque a prova foi feita antes da Copa. Observe. Poluído o gráfico, poluído as informações, vamos ter que fazer uma coisa, um detalhe. Colocar em ordem crescente. Vamos de novo? Qual é a coisa mais importante para a mediana? Colocar em ordem crescente. Colocaremos os dados agora em ordem crescente. Acompanhe. O menor número era o 4. Depois vinha o 5. Depois vinha o 5 de novo. 6, 6, 6 e assim sucessivamente. Chegando até o número 13, o maior. Depois disso, ou seja, coloquei em ordem crescente, nós agora vamos escolher o número ou determinar o número que está no meio. Verificando que o número 6 e o número 7 são os números centrais, pois a quantidade de copas naquele momento era número par. Sendo número par, eu vou ter 2 números centrais, o 6 e o 7. Qual é a média entre 6 e 7?
6,5. Vamos analisar o gabarito? Se você analisar o gabarito, nós temos a letra A, 7, a letra B, 6, a letra C, 6,5, a letra D, 7,5 e a letra D, 8. Verifique. 6,5 está na letra C, só que a letra A, 7 e a letra B, 6, dá uma grande chance do candidato errar. Então, fique atento a essa dica. Mediana, primeira coisa, ordem crescente. Segunda, ir cortando as pontas até chegar no meio. Se o meio for 2 números, eu vou somá-los e dividir por 2, ok? Deixo essa dica com vocês. A prova de matemática, com 45 questões, tem que ter muita calma, respirar fundo, faça uma boa leitura. Lembre-se, você não precisa provar os cálculos para ninguém, não precisa fazer bonito, não seja um mito da matemática. Seja simples, gabarito certo, candidato feliz. Um grande abraço, professor Adriano Salles, Careca.